O Barbeiro de Chewbacca. Bem-vindos ao Barbeiro de Chewbacca, um podcast sobre cinema e séries apresentado pelo agora burguês Edgar Souza. Olá, Edgar. Sou eu, mas não sou burguês, Paulo Pereira. Oi, você não é burguês. Vi os nossos ouvintes em erro. Claro que é burguês, Souza. Você agora vive o bom do capital. Nada disso. Começa-se de rudel com esse gelado de baunilha. Vive essa vida de luxo, mas sem Nada bidé, disso, na sua Paulo. casa. E continua sem bidé. Lá está. problema, Como é que isso é um problema. como é que eu posso ter uma vida de luxo se não tenho um bidé? É verdade. E apresentado também por mim, Paulo Pereira. Pessoa Uma banal. pessoa, essa sim, burguesa. Uma pessoa banal. Você é burguês. Procura. Esta semana, mês ao trimestre, temos o regresso de Alexandre Borges, que voltou a aceitar o nosso convite para falar um pouco mais de Blade Runner. E acredites ou não, ele veio mesmo! E ainda mandou um replicante no seu lugar. Olá, Alexandre. Olá. Como estás? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. O que é que tens feito nestes meses em que não falámos contigo? Eu esperava que o telefone voltasse a tocar. Estava ali claro, agarradinho, sim. à espera. Pá, e no meio ia escrevendo umas coisas para o Observador, ia pensando nos projetos novos de televisão e ia trabalhando numa peça de teatro. Uma peça de teatro também? Eu também. E já tem... Como é que está esse projeto? Tem data de estreia? Ainda está numa fase mais embrionária? Pela primeira vez estou a sofrer uma coisa que pensava que só acontecia assim aos grandes estúdios, que é a minha colega atriz com quem ia contracenar, pá, engravidou. Espera! Eu não disse nada. Espera. Várias notícias aqui. Tu ias contracenar? Sim, porque eu ia, exatamente. Portanto, ias ser um dos atores da peça. Ora bem, exatamente. Tinha sido, espera aí, desta vez. Isso é vá muito lá. interessante. Muito É, bem. não, eu representava aqui há uns anos, depois deixei de trabalhar como ator, mas estava mesmo com essa saudadinha. Pá, e o projeto era uma coisa muito pessoal, tinha a ver com também concretizar essa vontade. E é uma coisa à volta de Shakespeare, Ok. que nunca tinha feito e, portanto, ninguém me ia pôr a fazer Shakespeare se não for eu próprio. É um bocado como este podcast. É por aí. Ninguém nos ia pôr a fazer isto se não fôssemos nós. Exatamente. Portanto, agora aguenta. Vamos às notícias da semana, Sousa. Você está Vamos preparado lá, para vamos isto? lá. Muito bem. Sendo que não falámos sobre isto com o nosso convidado. Então ele não sabia que íamos debater estas coisas. Mas Mas são há notícias. de ter uma Breaking opinião. news. É breaking news. Vou fazer É figura. verdade. Vamos então a isto. Bom. Estreou um novo trailer de Star Wars The Last Jedi. Coisa que não podemos falar em detalhe, porque eu mesmo, qual donzela pura e ofendida, não vi. Não vi porque não quer spoilers. E quero ir virgem para o filme. Ainda assim, o Sousa viu o trailer. Não viste, Sousa? Vi, sim, senhor. Viu, sim, senhor. E o Alexandre, viste ou não? Não vi e não tenho desculpa, pá, foi esquecimento. Ainda Pensei bem. que vocês poderiam querer falar disso. Pois é. E esqueci-me de ver Ó Sousa, estás sozinho nisto? O que é que queres dizer? Achaste alguma coisa de jeito? Na verdade, nós queremos falar, você que não quer, Paulo Pereira. Eu não quero falar sobre isto. Eu Você não não tenho quer nada, ser para, extraído. não tenho nada para dizer sobre isto. Isto é material promocional. Isto para mim não interessa. Isto é marketing. Não, mas o material promocional dá para espicaçar o seu apetite pelo filme. Então, mas o que é que achaste do trailer? Já agora, já que Eu foste o gostei. único que o viste? Eu gostei, mas é um trailer que eu considero que pode ser enganador. E Como mais assim? que isso não posso dizer porque Então obrigado, Sousa. Você não viu? É irrelevante. Sim, é um bocado irrelevante. Mas sabes que eu não vi porque o realizador deste filme, o Rian Johnson, antes do trailer ser lançado, ele fez um tweet em que dizia, pessoal, o trailer está do camandro, sim senhor, é muito giro, mas se não quiserem nenhum tipo de spoilers para este filme, não vejam o trailer. Eu acho que é o primeiro realizador. É o primeiro realizador na história do cinema que disse, pá, pessoal, Não vejam isto que eu acabei de fazer. Não vejam isto que eu acabei de fazer porque pode-vos estragar alguns elementos do filme. Estragou ou não, Sousa? Estraga sempre, não é? Porque você sabe que à partida tem aquelas personagens que aparecem na trailer. Sim, está bem, mas isso... Há alguns indícios da história, mas muito, muito vagos. E eu acho que a própria edição do trailer, ou do trailer, pode querer indicar que certas e determinadas situações se vão proporcionar pela própria edição, mas se calhar não. Bom, há ali, eu isto posso dizer porque já li, não queria, mas li, a internet é assim, tem esta maneira Você leu sem querer, não é? Li sem querer, Sousa, li sem querer. Houve duas coisas que eu vi sem querer. Parou-se num Foi- texto de 4 parágrafos e... Foi sem querer, Sousa. Foi a cicatriz do Kylo Ren, já vi como é que está, e não queria ter visto, Sim. mas apareceu-me no feed do Facebook. E li uma descrição do trailer, não era bem uma descrição, mas há ali um monólogo inicial por parte da personagem do Snoke, não é? Sim, Sim. ele fala. Ele fala. E é-te dado a entender, e tu não percebes para quem é que ele está a falar, certo? Lá está, por isso é que eu Certo. digo que... E é-te dado a Exatamente. entender que ele está a falar para o Kylo Ren, certo? Certo, Certo. Mas também há quem defenda que ele pode estar a falar com o Rey, certo? certo.
puxando-a para o lado negro, certo? Por isso é que eu estou a dizer que pode ser enganador, porque todos os aparentes diálogos que são construídos no trailer Hum. podem não ser tão lineares ou terem a direção que parecem ter. Ok, está bem. Mas é um trailer bonito. Tem imagens bonitas, sim, tem algumas novidades interessantes em termos de hardware. Hardware, como Tem assim? tem algumas localizações novas também. Estamos a falar de Androids? Estamos a falar de mais do que Androids. Mais do Estamos que a Androids. falar de localizações, estamos a falar de criaturas novas também. Criaturas, há uma criatura muito fofinha que está agora Sim, sai sim. por todo lado na internet que apareceu no trailer. Não viste essa criatura, Alexandre? Provavelmente Ainda não. muito lucrativa também. Olha, mantém-te no Facebook durante mais uns minutos que isso vai-te Já aparecer de aparece. certeza. É verdade. Mas como é que se chama? A criatura fofinha? Sim. Não faço ideia. Só vi a Mas- imagem dela. Ai, mas estou a sentir uma estranha sensação de infidelidade ao Blade Runner. Hein? Estar já assim a quente de repente a falar Não é? de outra bicharada. Atenção, repara, vou fazer aqui não é um disclaimer, é uma revelação. Antes de fazermos este podcast, eu disse ao Sousa: Sousa, vamos fazer notícias. Pá, está cá o Alexandre, vamos aproveitar, vamos falar só de Blade Runner. Não, vamos falar de umas notícias. Vamos falar do trailer. E eu, Sousa, mas esse cara não viu o trailer. Não, eu vi o trailer. Não vi o trailer, É verdade. estás a ver? É verdade, é verdade. Pronto. Mas, não obstante, Não obstante. Certo. Não obstante, ainda íamos falar de mais duas notícias, mas queremos mesmo Vamos fazer embora, isso. vamos embora. Mas aqui para mim o que colide mais é o universo sci-fi. Star é começar Wars mais de tarde a Blade trair. Runner, né? Exatamente. Muito bem. Portanto, as outras Mas notícias não- são mas- sobre. As outras são sobre Thor Ragnarok, Isso pode ser. porque o Sousa tem aqui uma novidade. Qual é que é, Sousa? Mark Ruffalo fez inadvertidamente stream de Thor Ragnarok, quando ao estar no tapete vermelho da estreia do filme esqueceu-se de parar o live do Instagram. E o stream teve cerca de 2.500 pessoas a ouvir e a fazer companhia aos testículos de Mark Ruffalo, enquanto o seu smartphone continuou o direto a partir do seu bolso. Então espera, ele estava a fazer direto no Facebook de uma antestreia do filme, Instagram, não é? no Instagram. Sim, estava No de tapete Instagram, vermelho, a ok. curtir, a No Instagram mostrar às pessoas. Entrou para dentro do cinema, Exato. Sim. continuou a E meteu- fazer live. Estava com certeza distraído a conversar com as restantes estrelas do filme. Claro que sim, claro que sim. E colocou o telefone no bolso e assim ficou. E assim ficou. Diretamente. E portanto as pessoas Sim. ouviram todo o filme. Não viram, porque estava no bolso, mas ouviram. Todo o filme não, acho que foram cerca de 15 minutos até que ele se apercebeu. E as pessoas estavam a mandar-lhe mensagens a dizer: atenção, que isso está a continuar a. Epá, ó Sousa, quando você me vendeu mas- isto, você vendeu-me isto como Mark Ruffalo fez stream de Thor Ragnarok. E eu achei, olha, fez? ele enganou-se e fez stream do filme todo. Mas o que seria estranho. O que seria estranho. Mas eu achei, pá, esta notícia realmente vale a pena. Sim. Afinal, foi só som e foram só 15 minutos. É para o Sousa. Paulo Pereira, você só fosse ver 15 minutos do filme ia na mesma. Não sei, por acaso, eu não estou assim muito expectante para este filme. Portanto, O que é giro é adoraram pensar, os o que é que 15 o minutos. gajo não estava interessado no seu próprio filme. Ele, ao fim de 15 minutos, foi ver se tinha mensagens. Exato. Não é? Exatamente. Só assim é que ele se deparou com o live ainda. Exatamente. Yeah. Curiosamente. Ou ver-se a quantos diferença- likes é que tinha. sim, quantos likes tinha no próprio live e eu percebo que, lá, Exatamente. Ai, ainda estou a recebê-los. espera. Exato. Epá. Sousa, tínhamos mais uma notícia. Qual é que era? Não me lembro. Queríamos falar aqui mais de Sr. qualquer coisa. Weinstein. Queríamos tocar brevemente na polémica com Harvey Weinstein. Ouviste falar disto, Alexandre? Ouvi falar, mas ainda não conheço profundamente. Bom, Sim, sim. então, ele era um dos responsáveis da Miramax, um dos Exatamente. estúdios dos Estados Unidos que mais E da fez New Line, sentido nos se não me últimos engano, anos. E da, E depois desculpa? fez a Weinstein Company. E depois fez a Weinstein E da Company. E da New Line também, acho. E da New Line Ah, também. Uhum. Era um senhor muito poderoso em Hollywood, era aqui que queríamos chegar, e recentemente no artigo da New Yorker foi exposto como alguém que há mais de 30 anos tinha vários casos de assédio sexual atribuídos a ele. Ele teve de abdicar do seu lugar à frente dos estúdios. A sua esposa, entretanto, disse que ia ficar junto do marido para apoiá-lo, mas entretanto não, vai pedir o divórcio. Portanto, Harvey Weinstein é um bocado neste momento a figura chacota de Hollywood. Isto tem implicações maiores ainda, porque várias atrizes, mais atrizes, vieram já a público contar as suas histórias com Harvey Weinstein. Ele era um predador sexual, e isto levanta um bocadinho o véu sobre um lado negro de Hollywood que não é muito comum conhecer, nem sequer ser falado. E o que eu te queria perguntar, Alexandre, é se... Não quero perguntar isto. Mas a minha pergunta era no sentido de, não neste ato específico Pois. do sexual, mas por exemplo a troca de favores, é uma coisa que acontece. Não, isso sem dúvida. Do- E no sentido sexual também. Agora, são sempre territórios muito ambíguos, não é? Quer dizer,
tu saberes o que é consentido e não é. Agora, é uma troca de favores. E é bíblico, acho eu, não é? Portanto, sim, conhecemos todos com certeza alguns casos, não é? E garantido. Claro que isso também acontece cá, como acontece em toda a parte. Há alguns casos de pessoas, quer dizer, que pelo menos vamos dizer, nós não estávamos lá para assistir, mas as histórias que se contam e o que tu vês é que há ali uma espécie de troca. É isso que eu sinto, é que provavelmente este tipo de trocas e de casos e este abuso de poder das pessoas em posições de maior poder e de maior chefia era quase uma coisa. Todas as pessoas na indústria sabiam e deixavam rolar. E isso deixa-me com alguma esperança no mundo, que neste momento se esteja um bocadinho a bater com a mão na mesa e dizer não, isto não é normal, isto não é aceitável, isto não pode continuar. E portanto, e que estes casos estejam a vir a público. Vais tendo alguns casos desses, não é? Apesar de tudo, os tempos vão os tempos mudando. mudam, não é? Sim, os tempos mudam e mudam, e neste caso estão a mudar para melhor. E ainda bem que estes casos estão a ser trazidos a público e ainda bem que as coisas estão a mudar e que essa cultura deixa de existir, não é? Vamos então ao Blade Runner. Vamos a isso, Paulo Pereira. Eu sinto que isto vai causar aqui uma discórdia, Sousa. Temos A opiniões sério, Paulo divergentes. Pereira. É que ainda não Nós sabemos. ainda não sabemos, nós ainda não conversamos sobre isto. Isso é muito giro. Pois é, Em grande ainda não antecipação. conversámos sobre isto. Então, vamos a isto. Eu estou como Paulo Pereira para ir ver Star Wars, quase virgem. Ora bem, Blade Runner 2049 é a sequela do filme de 1982, Blade Runner, realizado por Ridley Scott, um dos filmes mais marcantes da história da ficção científica, quer seja pelo seu aspecto visual, pela música, pela temática que aborda, o que é ou não ser humano, afinal. E é um filme que nós já abordámos aqui numa edição passada do podcast com o Alexandre, e nessa altura ficou prometido que quando estreasse a sequela, voltaríamos então aqui os três para mais 3 dedos de conversa. Blade Runner 2049 foi realizado por Denis Villeneuve, um realizador que eu muito aprecio. Foi escrito por Michael Green e por um dos argumentistas originais de Blade Runner, Hampton Fancher. Disse bem, Alexandre? Mas julgo que sim. Me serve, não é? E o resumo do IMDb diz a história de um Blade Runner jovem que descobre um segredo sepultado, neste caso literalmente, há muitos anos, que o faz perseguir o também Blade Runner Rick Deckard, que está desaparecido há mais de 30 anos. Eu se calhar queria começar por perguntar, a pergunta do $1 milhão, se calhar vamos esquecer que isto é uma sequela de Blade Runner. É difícil, mas vamos tentar. E vamos analisar isto como um filme que é, como uma obra de arte que é, única, e queria começar por perguntar-vos, isto funciona ou não? Gostaram do filme? Sim. Sim? Sim. Sousa? Sim, Paulo Pereira, eu gostei muito. E acho que o filme até vive sozinho. Vive sozinho? Isso não consigo dizer. Achas que vive sozinho, Sousa? Achas que não é preciso as pessoas verem o Blade Runner original para apreciarem este? É muito conveniente verem o Blade Runner original, Mas por outras razões. Só por uma questão de cultura geral, não é? é uma razão tão boa como qualquer outra. Apesar que provavelmente é a principal. Mas eu acho que se não virem, ou se não tiverem visto o filme ainda assim aguenta-se bastante bem. Aguenta-se Claro bastante que é 1000 vezes melhor se tiverem visto. Se tiverem visto o Blade Runner. E tu gostaste, Paulo? Vamos embora, Edgar. Vamos embora. Não, Paulo Pereira, a sério. Tchau. Como é que é possível? Eu gostei do filme. Eu esqueci-me do meu caderninho das notas. Não, está aqui, esperem um bocadinho. Diz aí qualquer coisa, Sousa. Você sabe que eu sou péssimo em encher chouriços. Pois é, mas olha, este encheu maravilhosamente. A coisa que eu posso dizer é que sou péssimo em encher chouriços. Já aqui estou. Você encheu um maravilhoso chouriço, Sousa. Ora bem, este filme tem... Eu debato-me com vários problemas aqui. Para já é um filme para o qual eu partia com grandes expectativas, mas acho que aí todos nós partilhamos esse sentimento, não é? Não, acho que aí cometeste logo o primeiro erro. É sei verdade, o que é que tu achas, Edgar, mas é verdade. Eu fui a achar isto vai ser um desastre. E por mim, qualquer coisa que pudessem fazer ali só ia estragar. Eu já tinha lido as críticas no Rotten Tomatoes. Mas porquê é que tens isso com os filmes e os outros não queres ver os trailers? Porquê é que... Não, eu não. Você é uma pessoa esquisita, Paulo. Não. Eu não leio. Tem valores. Não, atenção, Sousa. Eu não li as críticas. Eu li as críticas, foi um exagero. Eu vi a pontuação de críticas positivas que estavam no Rotten Tomatoes. Ou seja, mesmo eu assim basicamente. Devia ter devidado. Eu basicamente percebi a opinião geral dos críticos em relação ao filme. Se o filme era bom ou era mau. Mas não li críticas ao filme. Portanto, não sabia nada dos plot details, não sabia nada do filme. E ia com expectativas muito altas. Ok, bom. Isso é determinante.
Eu gostei, eu não posso dizer que não gostei do filme. Eu gostei do filme. O filme é um bom filme, Sim, sim. mas é mesmo necessário. Claro que não, não era necessário, nada disto era necessário. É difícil saber por onde começar, mas É difícil falando saber. sobre isso, Ainda antes de entrarmos em spoilers, pois, podemos fazer spoiler à vontade, não é? podemos fazer spoilers à vontade, mas Aqui tem daqui a pouco resistido. apenas, Mais à frente, Alexandre. mais à frente. Eu irei Mais à avisar-te. frente. Eu irei muito bem. avisar-te quando Qual é o puderes momento em que fazer sim, spoilers. ok. Portanto, Alexandre, gostaste muito do filme? Gostei muito. Posso desenvolver um bocadinho? Podes, claro que sim. Força. Dizer-te ou dizer-vos isto. Na minha opinião, acho que já tínhamos conversado um pouco sobre isto aqui há uns meses. Eu achava sempre um erro fazer uma sequela para este filme. E acho que o cinema tem esse problema e sofre cada vez mais disso. E também tem a ver com o que falávamos da Marvel e etc. Acho que só no cinema é que tu tens esta tendência para mexer nas obras-primas. Quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém. Na pintura, tu ires refazer ou tentar fazer uma continuação ou do da Mona Lisa ou de qualquer coisa, não é? Pelo contrário, há uma coisa de vaca Agora vou aqui sagrada. acrescentar à Mona Lisa. Exatamente, é verdade. Mas é melhor, agora em atual. Uma Mona Lisa Agora em para os miúdos. atual era ótimo. Uma Guernica para os miúdos agora. Não passa pela cabeça de ninguém, né? Na literatura também não. No cinema, não sei porquê. Há esta tendência terrível de quanto melhor é uma coisa, mais lhe querem mexer. E a possibilidade de desastre, portanto, torna-se gigante. Não é? E neste caso em particular, enfim, por eu gostar muito do filme, isto tem a ver comigo, mas é evidente que isto é válido para milhões de fãs no mundo todo, o risco era gigantesco. Pronto. Era uma obra que correu especialmente bem. Eu, aliás, tenho a teoria de que aquilo também foi um bocadinho o acaso. O Ridley Scott nunca mais fez outra igual, nem sequer parecida. Sim. Eu acho que foi muito vítima ou do contexto. Aquilo também foi um contexto cheio de casualidades, cheio de limitações, que resultou tão bem. Pronto. E isso tudo contribui para tornar irrepetível. Com um pequenino dado mais aqui, que era a história do Rick Deckard e da possibilidade sempre levantada dele ser ou não um replicant e dos replicants terem 4 anos de vida, tal como os conhecemos no filme original. E portanto, qualquer coisa que implicasse o Rick Deckard estar vivo, como já sabíamos do trailer, era mau. Para mim, sempre, à partida. Quer dizer, o que é que me iam dizer? Das duas, uma. Ou iam responder e dizer que ele era humano e aborrecia-me a resposta. Porque o interessante é a dúvida. Sim. Não é? E aliás, porque o Ridley Scott disse várias vezes em entrevistas ao longo do tempo que para ele era um replicant. E acho que E o Harrison Ford disse que era humano. Foi. Olha, isso desconhecido. Não sabia. O comportamento da personagem. Enfim, eu acho que indicia de facto que é um replicant. Mas pronto, enfim, a dúvida em si mesmo era a coisa mais interessante. Ou então era dizer que não, ele era um replicant, mas que também já me tinha aborrecido logo a partir do mas, que seria sempre preciso encontrar um truque qualquer, não é? E depois vi o trailer e ligando isto à conversa que trazíamos do início das notícias, não é? E a questão do Star Wars, acho que os trailers do Blade Runner são particularmente interessantes agora que vimos o filme do Blade Runner 2049, porque acho que induzem deliberadamente em erro, porque passam basicamente ao lado do que é o essencial do filme. De propósito, julgo eu. Sim. Não passam nada até, acho eu. Acho que são completamente impermeáveis narrativamente. Completamente. Nada, isso está genial, é verdade. Porque tu vês os trailers e achas que aquilo vai ser acerca do Jared Leto e do Rick Deckard. E, isso são tudo junto 30% do filme, Stan. Porém, e esta também é uma questão que eventualmente vos lance, nos trailers aquilo lost me justamente at Jared Leto. Concordo aí. Eu acho que neste momento o mundo está a perder-se quando aparece Jared Leto. Não é? Porque, eu acho que já ninguém o suporta muito. Completamente. E até gostava de poder dizer outra coisa, porque gostei imenso dele no Dallas Buyers Club. Não cheguei a ver esse filme. Foi? Sim, ele está muito bem. Está muito bem, não está? E acho que, aliás, foi o Jean-Marc Vallée, realizador desse, que o apresentou ao Denis Villeneuve. Exatamente. Os canadianos estão a tomar... Estão a tomar um bocado de conta disto. A pau. Começou com o Bieber e nunca mais parou. Curiosamente, continuando aqui bocadinho a conversa pelos trailers, os trailers são indicados como o filme, tal como o original, não está a ser propriamente um grande sucesso de bilheteira. Pois. E uma das razões apontadas para isso é precisamente o facto de os trailers não revelarem o suficiente para puxarem mais espectadores ao cinema. Interessante. Sobre o filme não estar a ser um sucesso de bilheteiro, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que este filme é um milagre. E só por isso merece ser visto.
Em todos os Porque- aspectos até. É um Em filme todos os aspectos. tão adulto, tão sem cedências, eu acho. Exatamente. Para um filme Sim, de sim, sim. orçamento de 200 milhões de dólares, A questão é essa. Este é um blockbuster que já não se faz. É. Já não se fazem blockbusters destes. Para Isso já é, porque isso é realmente uma sequela do primeiro filme, uhum, tanto a nível, digamos, temático ou espiritual, como lhe quiserem chamar, como no nível prático. uhum, Portanto, é mesmo uma sequela. Isto não há aqui um reboot, não há uma tentativa exatamente. de injetar aqui um sangue novo para depois uma narrativa paralela que vai gerar filmes no futuro. Isto é uma sequela. Uhum. E, portanto, com tudo o que de bom ou de mau, neste caso de bom, acho eu, para a audiência, de mau para os estúdios, porque também não vejo como é que eles poderão espremer muito mais esta teta. Portanto, isto é verdadeiramente uma sequela. Depois, a liberdade que deram ao realizador para. Porque isto não é um filme próprio, não é um filme curto. Não. Portanto, logo aí reduz a possibilidade Consideravelmente. de várias exibições, reduz o lucro. Uhum, É um filme muito caro. uhum. Portanto, eu acho que este filme é um autêntico milagre. Estes filmes já não se fazem. Estes Uhum. filmes com esta liberdade criativa. Pode E ser. estes meios, porque depois todos os 200 e tal milhões de dólares que este filme custou estão no ecrã. Uhum. Ninguém diga que não. Pá, não percebo. Porque há Não, filmes que não uma digo pessoa bastante. ouve o orçamento e não percebe onde é que isto foi gasto. Os milhões estão no ecrã. Portanto, aquilo, o filme é muito sumptuoso, é muitíssimo bem fotografado pelo Roger Deakins, que acho que vai ganhar finalmente o Oscar, que ainda não ganhou. Sim, eu sei. E portanto, eu acho que este filme é um milagre. Mais que não razão. seja por isso, vale a pena ser visto. Tens E razão, vale a pena acho ser que sim. apreciado, porque para quem se está sempre a queixar, os blockbusters são todos iguais, isto é tudo a mesma Uhum. coisa, isto vem de uma fábrica de montagens, não é? Uhum. E este é diferente. É verdade. É verdade. é verdade. E dizer que supostamente o cinema americano já não teria espaço para as coisas que tinha antigamente, Uhum. quer dizer, em 82 eles tiveram muito menos dinheiro para fazer aquele filme, Uhum. tiveram muito mais constrangimentos É verdade. do que Do isto. que Quer dizer, agora. não há- exatamente. Agora não há deram-lhes rédea comparação. solta. Portanto, Uhum. uma salva de palmas a este estúdio, acho que foi a Alcan. É a Não, Alcan, não é? Não? não, isto é da Sony e da É da Sony. Columbia, É isso. porque são donas das produtoras originais, acho eu, que é a LED Company. Epá, e falta-me o nome da outra agora. Portanto, uma salva de palmas. Muitos parabéns. Olha, eu gostei muito. Eu ia com uma expectativa elevada. Tentando não ser estratosférica. Eu, tal como o Paulo Pereira, não li as críticas porque não queria ser spoilado, Uhum. mas tinha uma noção geral de que estava bem cotado e a crítica estava a gostar do filme. Depois de ler algumas críticas sobre o filme, eu senti que me tinha acontecido o mesmo que aconteceu a um crítico inglês, que era, enquanto estava a ver o filme, suspirou várias vezes. E foi um suspiro de alívio, de Hum. finalmente fizeram uma sequela como ela de facto deve ser feita. Eu não me lembro de ver uma sequela tão boa como esta. Talvez, se queria tirar muito lá para cima. Então, mas e o talvez Padrinho, Sousa? O Padrinho 2. Certo. Tem o Exterminador 2. Foi há Sousa. apenas 45 anos. na verdade. Nós estamos a falar de filmes de uma categoria muito diferente. Então, e o Aliens, Sousa, que é provavelmente dos seus filmes favoritos de sempre. O Alien Covenant. Não, o Aliens, o de James Cameron. Não, eu gosto do primeiro, não Também gosto. tenho que ter ido Não Ah, gosto é? tanto Não do gosta de segundo. segundo? Gosto mais do primeiro. Ah, tá bem. Lá está, é mais introspectivo. É mais introspectivo. Uhum. Muito bem. Então estamos prontos para partir para spoilers? Eventualmente podemos. O que é que você achou, antes dos spoilers, o que é que você achou dos protagonistas? Dos protagonistas? Sim, Está-me a falar de Ryan Gosling e Harrison Ford? sim. Já batemos aqui um bocadinho no Jared Leto. Ah, no Jared Leto. Mas há muito mais para Não, bater. acho que. Acho que. Não, gostei muito, gostei muito. Para já, acho que o Ryan Gosling nasceu para interpretar. Eu não posso dizer isto ainda. Mas nasceu para interpretar este papel. Muito bem, isso, julgo que não estraga o filme. Julgo que nós traga. E mais à frente explicar-te porquê. Porque acho Muito que tudo aquilo de que ele é acusado ao longo da carreira, Aham. que é um bocadinho, se calhar, às vezes falta de emoção ou uma representação muito fria, muito contida, funciona muito bem neste papel. Acho que o Harrison Ford, ao contrário do que poderia acontecer, está realmente interessado na personagem e está realmente dentro do filme. Eu não sei pôr isto muito bem em português, Eu mas em inglês eu está acho que invested. para explicar- Ele Sim, ele eu acho está que mesmo Harrison lá. Ford Ele não está só ali não porque. interpretou Harrison Ford, finalmente. Verdade, não é um cheque para ele. Não é Exatamente. um. Eu Agora, senti que ele de facto estava a interpretar uma personagem que não estava a fazer de Indiana Jones ou não estava a fazer de. Sim. Gostei mais de- até dele neste filme do que propriamente no Star de Wars Han Solo. no episódio 7.
Acho que no episódio 7 ele estava mais naquela, ok, estou aqui, sou Harrison Ford, já parti uma perna a filmar isto, vamos com calma, vamos... Sim, já me chateei, já vim Exato, aqui. já me chateei, já me aborreci, já me caiu aqui um bocado do cenário em cima da perna, vamos Sim. com calma. Neste filme não, eu senti que ele realmente estava lá, estava presente, estava a tentar, estava a dar o seu melhor, e acho que ele traz uma energia interessante quando E finalmente aparece no filme. Pronto, e aqui já vamos Mas revelando também alguma coisa. já de iremos facto. falar mais à frente. Portanto, gostei dos protagonistas. Sousa. Gostei muito Gostei da muito, senhora que Fernando. faz de vilã, que agora não me lembro o nome, mas que Hoix. posso procurar. É uma senhora holandesa. Sylvia Hoix, não é? Sylvia Daqui deste Hoyt, exatamente, faz a personagem de Love e acho que para mim é ela que está melhor em todo o filme, que rouba o filme. Ana de Armas. Ana Ana Darmas. de Armas. Sim. Ana de Armas. Ana de Armas foi uma descoberta para Foi mim. uma descoberta para nós todos, acho eu. Foi. Muito bem achado. Ana de Armas foi uma descoberta, como Joy. Foram todos a correr ver de que país ela era. Não, porque eu E surpreendentemente, de onde é que ela é? É de Cuba. é de Cuba. É cubana. Não parece Eu nada já de sabia. Cuba, não é? Porque eu tinha visto um filme com ela chamado Mãos de Ferro ou Punhos de Ferro, em que o filme é péssimo. É sobre um pugilista. É sobre um pugilista e depois entra o Robert De Niro, é péssimo. Mas ela entrava e eu lembro-me, na altura, quando estava a ver o filme, eu olhei para aquela rapariga e pensei, esta rapariga é lindíssima. Para além de boa atriz, mas é lindíssima. E agora, quando estava a ver o Blade Runner, eu disse, eu conheço esta atriz de qualquer lado. Só que não me lembrava de onde é que era. E depois à saída comentei com um colega meu, mas aquela atriz. E ele, é daquele filme, do Punhos de Ferro. E eu, ai, pois é. E se gostaram deste filme, da prestação dela, aconselho vivamente Punhos de Ferro. Por todas as razões. Não, tu disseste que o filme. Pronto. Muito bem. Ficamos por aqui. Ana de Armas, Ana de Armas. sim, Muito sim. bem, vamos então entrar em spoilers. Alerta de spoiler. Ora bem, há um grande spoiler neste filme, há uma grande revelação, e se calhar podemos entrar já nela, que é... Ai. Rick Deckard tem um filho, uma filha neste caso. Ou um filho. Ai, tu foste mesmo à bruta. Foi à bruta? Não, eu sou bruto. Ele tem Epá. um filho. Epá, Ora, Isso até toma. aleijou. Tem Já um estou filho aqui com à quem? Foi, não distância. foi? Toma, tem um filho. eu acho que não ia por aqui. Quer dizer, mas eu não mando nisto, eu sou só o convidado. Tem um filho. É assim, Agora tem já um me meteu nisto, filho. Paulo Pereira. Agora tive-me dizer aqui. Não é um filho, é uma filha, na realidade, ou será um filho? Fica a dúvida também. Eu não sei se o filme responde a isto de forma 100% assertiva Certo, ou certo, não. certo. Mas... Não, mas agora vamos porque chegar no houve nosso, ali uma não. parte que eu não percebi, Sousa, porque há uma determinada altura em que a personagem de Ryan Gosling, o Kay, chamemos-lhe assim, Ryan Gosling é um replicant, ou não será? Mas pronto, é um replicant e ele está a analisar código genético. E ele diz, existem duas crianças com um código genético semelhante. Presume-se que uma delas seja a filha de Harrison Ford, de Rick Deckard, com a personagem Rachel. Certo? Ou seja, existe uma outra criança com um código genético semelhante ao dela. Supostamente feito como uma manobra de diversão, Exatamente. certo? Exatamente. Pronto. Foi isso que eu percebi. Foi isto que eu percebi. Quem é que garante Que não existe mesmo. que Ryan Gosling não é o certo e a rapariga não é a manobra de diversão? Se fosse Eu isso, eu espero bem que não sentir-me seja enganado. assim. Sim, é. Sentir-me enganado. Por- Então, toma-me mentir nos olhos, não. Isso não é? Porque- Senão aí perde o interesse. Porque... Não, acho que Completamente. a questão interessante ali é o Ryan Gosling ter essa aspiração e depois sofrer a decepção, não é? E depois sofrer a decepção. É, Eu acho que esse é um dos pontos mais humanos do filme. porque Completamente. Eu próprio senti esse murro no estômago, que é todos nós nos sentimos especiais. óbvio. Exatamente. Ele acredita que Na tipo, nossa eu vida. sou o escolhido. Ai, Sou não, não escolhido, sou. sou eu. Eu afinal- sou o centro do universo, nem que seja num pequeno momento. E Exatamente. de repente é completamente retirado do tapete. E tu sentes a dor na personagem e sentes também. Alguns na vida isso já te aconteceu também. Mas quando vocês... E tinha até uma porque pergunta leva ao para final vocês. do filme e a compreenderes, quer dizer, até que ponto é que, de facto, o que é mesmo humano? Lá está, porque... Essa também era uma pergunta que eu te queria fazer. Se no primeiro Blade Runner, acho que estamos todos de acordo, a pergunta é o que significa ser humano, qual é para ti a pergunta deste filme? Para mim continua a ser essa. Eu acho é que, e pronto, isso para mim de facto é o ponto de partida e foi o que me fez gostar deste filme, é que a questão continua a ser a pergunta pela humanidade. O primeiro era sobre a morte, este é sobre o amor. Eu acho que este filme é sobre o amor mesmo. E era um tema Também muito... sobre a vida, acho. Sim, e nesse sentido Sobre sobre... gerar vida, neste caso. Exato, mas como act of love, não é? Como... Sim, sim. Aliás, eu acho que não é nada por acaso quando de repente a replicant diz o nome, vocês não se riram? Quando ela diz love. Sim.
já era evidente, acho eu, logo nessa altura ainda, relativamente precoce do filme, que o filme era acerca disto. Acho eu. E depois é um filme luminoso, é um filme muito parecido com o original e ao mesmo tempo muito diferente, não é? E que até acontece muito dele de dia, não é? Embora De dia e com Sim, outras, com outro tipo outras de paletas. meteorologia que não só a chuva. E exatamente. E acho que aí é uma grande solução até Uhum. de fotografia, não só conseguir aquela coisa, aquele véu que continuasse a fazer algum mistério, mas que ficasses com aquela luz alaranjada sobre as Sim, coisas, sim, mas sim, não é? sim. Aliás, o E, Danny no fundo, também Villeneuve- divide os atos do filme, praticamente. Também, é verdade. E o Danny Villeneuve disse que uma das coisas que eu estava a ver uma entrevista, não, é mais uma conversa que ele deu na sede da Google, e onde lhe perguntaram como é que tentaste tornar o filme teu, não é? E ele disse que uma das coisas que eu tinha preocupado muito e que ele fazia questão de ter no filme era exatamente essa questão da meteorologia e ter outro tipo de condições climatéricas diferentes que não só a chuva. Uhum. E que, E por outros exemplo, a cenários, neve. Certo. Mas eu acho, ou seja, sobre a vida é tudo, digamos, não é? Porque a vida é aquilo onde nós estamos e aquilo que nós tentamos resolver, não é? Falar sobre a morte é o problema de falar sobre a vida. No original eles querem mais vida, eles querem ultrapassar a morte, como nós, humanos, lá está, não é? O que é que eu faço para me perpetuar? O que é que eu faço para me prolongar? Porque senão isto não tem sentido nenhum, não é? É a pergunta pelo sentido da vida. Porque é que tudo o que eu vi se vai perder para sempre sem remissão, quer dizer, sem aproveitar a ninguém, digamos assim, não é? É a pergunta do Roy Batty no primeiro filme. Portanto, não é? ser humano é gerar vida? Uma resposta a dar-te algum sentido é essa, como sabemos, não é? Como as pessoas têm praticado nos últimos 200 milhões de anos. Não, é uma possibilidade, quer dizer, a possibilidade destas criaturas se amarem, não é? E de amarem uma criança que geram, é uma possibilidade de resposta qualquer ali para eles, como é para nós. Não é? Claro. E portanto acho que sim. E reparem quais são os grandes dramas do Ryan Gosling. Quer dizer, na sua relação com a Joy, não é? Se aquilo não é acerca do amor. Claro. Será sobre o quê? Pois, É exatamente. sobre o amor. Uma pergunta que eu vos queria fazer. Eu já estraguei aqui a pipoca toda, já disse que o Rick Deckard tem uma filha, teve uma filha com a Rachel, foram felizes, ainda bem, fiquei contente. E que fiquei não feliz. é o Ryan Gosling, portanto, vá. E que não é o Ryan Só Gosling. pode ver os últimos 5 Exato. minutos com Fiquei, algum fiquei gozo. feliz por saber que eles tinham tido uma filha, porque viveram pelo menos, houve ali algum momento em que foram realmente felizes. Tinha duas perguntas para vocês. Uma delas, acham que é mais interessante, neste caso, porque o filme continua na dúvida, a filha ser gerada por uma replicant, que é a Rachel, e um humano, que é o Harrison Ford, ou uma replicant, que é a Rachel, e um replicant, que é o Harrison Ford? E a outra pergunta é, este filme preocupa-se muito em estabelecer uma relação de grande amor entre o Rick Deckard e a Rachel, que eu não sei se no primeiro filme foi assim tão bem estabelecida. Tendo quase originado uma espécie de salvador, e há aqui vários paralelismos com a figura de Jesus Cristo, nos quais eu também queria entrar, mas numa relação que não é, que a meu ver, não sei qual é a vossa opinião, mas que não é assim tão bem estabelecida no primeiro filme como uma relação assim de um amor tão intenso e tão grande que era capaz de alterar a vida completa destas personagens e levar o Rick Deckard ao isolamento para sempre. Posso responder tipo Força. à Rui Vitória em conferência de imprensa? Já não lembro qual foi a primeira pergunta. Claro. A primeira pergunta era se era mais interessante Exatamente. ela ser filha de dois replicants ou de um replicant e de um humano. Ok. Então, não sei o que é que o Edgar acha, na minha opinião, é uma ótima pergunta. Não sei a resposta de facto, porque em todo o caso sempre a questão de facto fundamental é que seja filho de uma replicant, que um replicant possa gerar vida, enfim, e que possa haver amor entre, e que essas personagens possam amar, que essas figuras consigam amar. Confesso que de facto para mim não é tão... Talvez seja mais interessante para mim manter-me naquela de que eles são os dois replicants, ou seja, manter-me numa de que o Rick Deckard é um replicant. Aliás, há uma insinuação fantástica acerca disso neste filme, de que ele é um replicant. É a minha preferida. É aquela deixa do Edward James Olmos. O Edward James Olmos, que era o Gaff do primeiro filme, é uma das poucas personagens, presenças sim. que se mantém, não é? Embora numa cena um bocado banal, diga-se de passagem. Não percebi bem porque é que ela lá estava, para ser sincero. Pois, parece que foi só aquela... Foi um mais uma bocadinho um pescar de olho, não é? Foi só o pescar de olho para os fãs, acho que sim, não é? Mas realmente a cena em si não tem muito trabalho, tipo, está assim para ir num lar e não sei o quê, e depois faz um... Não lhe dá nenhum tipo de informação muito importante.
É, Ou não pelo dá. menos, quer dizer, pode dar, mas não Dá-lhe um dá para o origami. desenrolar da história. É, dá-lhe uma pistazinha só dizer, pronto, retirou-se do mundo e tal, e não sei o retirou-se. quê, como, no fundo, como sempre quis fazer. E o Ryan Gosling pergunta-lhe porquê, o que é que disse? Que, sempre achou que ele se ia retirar da sociedade, do mundo e tal, assim que pudesse. E o Gaff diz, it was something in his eyes. Hum. Era qualquer coisa nos olhos dele, não é? Ou no olhar dele. Como é que era feito o teste dos É replicantes? através dos olhos. Exatamente, não é? É muito giro. Está ali uma dica, sim. É uma boa dica. E depois faz o replicantezinho de uma ovelha. O replicant, o origami. Peço desculpa. Um origami. Faz um Faz origami de uma ovelha. É. Tipo Sim. não é? Já não me lembrava E como é que disso. se chama o livro? Do Android's Dream of Electric Sheep. Electric Sheep. Ora bem, toma lá. Muito bem. É, Vocês foram muito mais fundo que eu. É, sim. Como é óbvio, Muito nós bem. fazemos sempre um deep dive. Ora bem, ora. Portanto, Essa deve ser. isso será mais uma indicação de que ele é um. De que ele é um replicant. E realmente aí eu acho mais interessante. Respondendo à tua segunda pergunta. Concordo. Qual Concordo que é difícil, não é? Era se jogamos em 4-3-3 ou... Já nem eu me lembro qual era. Era se dizias, se não achamos que está muito ampulada esta história ok, de amor. exato. Se esta história de amor neste segundo filme, eles não partem do pressuposto que isto foi uma gigantesca história de amor e que no primeiro. Concordo, há ali Foi uma assim coisa um meio bocadinho. Romeu e Julieta que não, que de Pois. facto não vi no primeiro. Mas que talvez se resolva só descartando palavras, digamos. Está um bocadinho palavroso quando as personagens se referem àquela história como uma grande história de amor dele com a Rachel, e que eu acho de facto não seria tanto isso, e acho que tem mais a ver com uma possibilidade de facto de dar um sentido à vida, recuando à minha tese de que isto é acerca do amor ou de continuação, ou de que ele tem mais a ver com isto, acho eu, de facto, de gerar vida, essa luta contra a morte, pronto. Uhum. Que são os temas históricos da arte, não é? Em geral, de nós Sim, humanos, sim. não é? Tentarmos ultrapassar. E portanto vejo mais como sendo isto do que. Até porque, vamos lá ver, ela morreu há não sei quanto tempo. Mas sim, mas há ali umas dicas de que ele ainda é apaixonadíssimo por ela, não é? Ele, Quer Decker. dizer, ele também poderá ser porque ele teve de abandonar e teve de abandonar a filha, não é? E portanto foi para o exílio. Mas quando o Ryan Gosling tem aquela conversa com ele em Las Vegas, ele parece realmente muito perturbado É. com a referência à Rachel. É. E sobretudo quando ele fala com a personagem do Jared Leto, que agora não me lembro o nome, Wallace. o Wallace, o Neander Wallace. Exatamente. Há ali uma altura no final já do filme em que ele fala da Rachel e em que aparece uma Rachel, e também já lá Exatamente. vamos, É sobretudo e isso. nessa altura, sobretudo, ele parece perturbadíssimo com a visão dela. Exatamente. Quer dizer, E o que não faz de facto muito sentido, ou seja, porque o que faz sentido é o que está antes, que estavas a dizer, e bem, é ele ter-se sacrificado a deixá-la e deixar a filha para proteger a filha, que seria aqui o grande objetivo. Exato. Mas Ficamos assim. Sousa. Vai ter que repetir as perguntas, porque eu já não me lembro nada. Eu já Não, mas já nem deixa sei lá o as que está a perguntas. perguntar. Acrescenta lá o que quiseres. Agora que estamos Não, nos eu concordo spoilers. inteiramente com o que o Alexandre disse. Acho que é mesmo isso. Eu diria que a história de amor entre Deckard e a Rachel é de facto É um bocadinho forçada. é um bocadinho forçada, mas também é a parte embraiadora de Tem de ser, não é? haver uma filha. É que se não fosse também para onde ia este filme. Mas eu, apesar de tudo, eu acho que a história de amor central é de facto entre o Kay e a Joy, exatamente. que a mim me trouxe em particular a sensação de se calhar toda a gente que está nesta situação se calhar poderá se relacionar com isso, que é quase como uma relação à distância. É alguém Exato. que está ali, mas tu não podes tocar. Isso é genial, muito bom. E portanto, E eu neste momento da minha vida, embora temporário, Não eu podes transportei estar isso para perto mim. do Paulo Pereira e sim. Exatamente, estou a falar de Repito a minha fala. sentimos que Eu sei, Sousa, eu sei. fazer esta podcast é uma dor. Sim. Muito bem, Sousa. Portanto, gostaste particularmente dessa relação. Eu acho que essa era. Isso é que é central, é verdade. Sim. O amor central era este. Acho que sim. O amor central era este. Era o visível. Foi aquele que eles mostraram. Verdade. O outro, de facto, narrativamente, no cômputo geral, porque nunca há um cômputo particular, mas é sempre um geral, é de facto o que faz sentido na história, mas é este que nos é apresentado à nossa frente. E Esse amor entre duas máquinas, não é? Sim. Um amor virtual. O que é que achaste? Esta opinião não é minha. Eu ouvi isto num outro podcast que eu costumo ouvir, onde eles já fizeram a sua review deste Blade Runner.
E havia um dos participantes que tinha uma opinião interessante, que era que a Joy não tinha personalidade. Ou seja, todas as ações dela eram reflexo da vontade do Kay. Ou seja, todos os comportamentos dela, todas as interações dela com ele respondiam apenas a anseios dele. E que ela não tinha nada de único nem de consciente. E que isso é particularmente notado depois quando ele volta a interagir, neste caso com um holograma gigante da Joy, porque a Joy é um produto, não é? A Joy é um como é que eu chamaria aquilo? É uma Siri um bocadinho mais evoluída, não é? É uma Siri 2.0. Faz lembrar um bocadinho o Her, o filme. Faz lembrar um bocadinho o Her. Mas acho que é melhor, não sei o que vocês acham. Eu não cheguei a ver o Her. Porque o Her às tantas é completamente... Aquilo, às tantas, quer dizer, não é nada credível. Sei que isto também não é muito credível o que acontece no Blade Runner, mas no Her, às tantas, caramba, ela tem demasiado. Exatamente, e tem demasiada personalidade ao mesmo tempo. Pois. É simplesmente uma mulher que tu não vês, não é? E aqui não. Aqui aquilo é muito perverso. Aquilo é muito perverso. Porque aquilo. Era aí que eu queria chegar. Vocês acham que aquilo é realmente uma história de amor? Porque será que ele pode amar algo que não tem consciência? Ele pode amar. Ele pode amar, mas se ela o pode, que é que ele está a amar? Se tudo o que ela faz for reflexo das vontades dele. Mas até que ponto é que a pessoa que tu amas na vida real também não é a imagem que tu tens na cabeça, não é exatamente o que ela é. Exatamente, era exatamente a imagem que eu tenho na cabeça não é? Não é exatamente o que a pessoa que vive contigo é. Exatamente, você pode. Não é. Paulo Pereira, você pode estar apaixonadíssimo por uma pessoa que não corresponde minimamente às suas expectativas. Exatamente. Como assim? Que diferença é que faz na prática? Tu idealizas sempre. Um algoritmo. Exatamente. Isso. Imagine, eu espero bem que não. Você vai casar, Paulo. O Paulo Pereira está com um ar como quem de repente está a rever a sua vida para trás. Espera lá. Preciso de fazer as perguntas certas. Isto é apenas um parênteses, não é mais nada, Paulo Pereira. Sim. Nós não sabemos nada. Não. Sim. Diga, Sousa, diga. Você nunca sabe no que se vai meter, em teoria. Não, é verdade. Você vai Mas casar não era aí que eu queria chegar. Você vai ter uma vida ainda mais idílica. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Sim, mas eu percebo o que estás a dizer. Mas pode vir a descobrir que afinal a mulher que você ama não é exatamente. Não corresponde minimamente àquilo que você julga que ela é. Sim, mas eu acho que isso faz parte eu acho que isso faz parte da piada. Isso é que torna a relação de amor. Tu lidares com as idiosincrasias e lidares com as... Mas é que ali é diferente, porque ali ela fará sempre só aquilo que ele quiser. Sim. Não há ali nada naquela relação. Pode acontecer. Por exemplo, quando ele diz... Aliás, quando ela diz mete-me na pen, eu quero ir contigo. Esse momento é fabuloso. Não é isso que ela diz. Assim dito parece que não é fabuloso. Não é isto que ela diz, mete-me na pen, eu quero ir contigo. Está uma canção. É isto que ela diz. Até que ponto isso não é o reflexo de ele é que queria que ela fosse com ele? É ela que quer ir. Ela é um produto. Eu acho que é esse o meu ponto. É que eu acho que ela não tem quereres. Ela não tem consciência. Ela é um produto desenhado para responder aos anseios do seu cliente. Correto. E, portanto, eu acho que na realidade o que estava ali em causa era ele queria que ela fosse com ele. Ele queria alguém que o acompanhasse ao longo da vida. Alguém que o amasse e que estivesse com ele, porque ele sentia uma tremenda sensação de solidão. E, portanto, ela só diz, mete-me na pen, eu quero ir contigo, porque na realidade é ele que quer que ela vá. Pode ser. Certo. Mas isso tudo isto. Se ele sente amor por ela, continua a ser real. Continua, mas é só da parte dele. Pronto, é isso. Aí podemos discutir até que ponto é que ela. Porque quando estavas a dizer há pouco é o amor entre duas máquinas, é interessante porque, apesar de tudo, há ali uma decalagem ontológica qualquer também. Achas que é a mesma coisa, Edgar? Talvez, mas não sei. Eu acho que é a mesma coisa. Porque ela é um produto em série, ao contrário dele. Apesar de tudo, ele é Exatamente. Ela vai se tornando única pelas escolhas dele, tal como nós customizamos o nosso Gmail ou o nosso Spotify ou qualquer coisa, não é? Eles também falam nisso no filme, que se tu amares o teu telemóvel, podes considerar isso uma relação de amor? A diferença Eu gosto muito entre ter alma e não ter é nascer. É nascer. Diz como é que é? Eles falam nisso no filme, que é a diferença entre ter alma e não ter é o facto
ser de nascer ou de ser nascido, Isso é fantástico, pá. Isso é tão ou de bem ser feito. fabricado. Qual é a diferença então? Eles foram Mas- fabricados, ele foi fabricado também, independentemente de ser. É verdade, num tens volume, razão. numa- Tens razão. Sim, sim. Eles dizem isso. Portanto, são só ali graus de realidade diferentes, ou aparentemente, porque ele é mais material do que ela, mas de facto é isso, tens razão. Por isso, para mim, não é assim tão diferente. Não é tão diferente, não é? E depois há aquela coisa que eu adoro, é dos meus momentos preferidos do filme, quando a seguir esta frase incrível que o Paulo disse, Mete-me na pé. Eu quero ir contigo. Eu quero Pá, é isto, pá. Quero ser tua para sempre, é isto. Ele fica com ele fica com medo de a perder, não é? Ele diz, mas aí se eu perder isto, eu perco-te para sempre. E ela diz, exactly, just like a real girl. Sim. O risco dele a perder é aquilo que seria, é aquilo que, não é? Que também está associado à ideia de uma rapariga real. Epá, isso eu achei fabuloso. Porque realmente nós vivemos num mundo que caminha para aquele tipo de ideia. Não é? E Sim, aquele sim, tipo de coisa vai acontecer, vai existir, eu acho que sim, não é? E caminhamos para este género de coisa em que controlamos tudo, em que tentamos. Tudo é imperdível, quer dizer, se eu perder aqui está um backup não sei onde, eu consigo aceder a tudo de toda a parte, os meus amigos estão acessíveis em permanência, embora vivam na Áustria. Não é? Mas depois há esta coisa de o que é Portanto, não há- mesmo real. O que é mesmo importante e Pá, real? exatamente, o que é mesmo Não há um importante risco, e perde-se o real. risco, perde-se um bocado Também, não é? a vontade de viver. Não? Exatamente, Exato. exatamente, é isso mesmo. Esse momento eu acho muito bonito. Uhum. E de facto, algo lhe vai acontecer a ela. Tal como não nos podemos esquecer de falar, já que ainda por cima já lançamos o isco, falar na Rachel, no reaparecimento. Sim, Pois, sim. era isso também que eu queria chegar. Para mim foi um dos- O Paulo que revelou provavelmente- o final inteiro do filme está com imenso pesor a referir a questão Não, vamos falar disso. Eu queria dizer que foi um dos momentos em que este filme me deu um maior calafrio na espinha, mas não foi nada relacionado com propriamente a narrativa do filme. Foi a primeira vez que eu estava no cinema e em que eu Qual má vi- era a moda em 82 mesmo. percebi. Não é? Pá, e isso pensei. realmente. Meu Deus, como é que estas pessoas sobreviveram? Meu Deus. Será que os meus pais. Porquê é que eu gostava se tanto vestiam disto? assim? Sim, Ah, exatamente. Não, foi a primeira vez que eu estava no cinema, eu olhei para o ecrã e pensei, eu não sei se isto é real ou se é feito por computador. Também não. Foi a Sim, primeira sim, vez sim. que eu me senti realmente enganado. E eu pensei, uau, isto já é assustador. Sim. E depois há ali, ela tem apenas 2 frases de diálogo, também o dinheiro não devia dar para mais, compreende-se. E quando ela mexe a boca, eu acho que a magia se perde. O feitiço quebra-se um bocadinho e eu aí consegui ver, não, isto é uma personagem de CGI, isto é feito por computador. Mas quando ela aparece e a cara não, portanto, quando ela não está a falar, não está a mexer os músculos faciais, quando ela simplesmente aparece e quando a cara dela está em primeiro plano no ecrã, eu não conseguia perceber se aquilo era uma pessoa ou uma coisa feita em computador. E isso assustou-me muito. Sim. Para além de ter sido um dos grandes muros no estômago do filme, para mim, não só pela qualidade dos efeitos visuais, foi também a cena de toma lá Rogue One, é assim que se faz. Era feita em computador. Mas eu ainda não sei. Tu sabes ao certo o que é CGI, Não o que sei. é atriz? Não, Porque está uma eu já atriz lá. pesquisei. Não Pois, sei. eu acho que A única coisa que eu provavelmente sei é foi que uma mistura dos É. no, Há uma mistura de coisas. Há uma né? mistura- Há uma mistura de Deve haver, imagem deve haver, original não sei. do filme de 82. no IMDb, portanto, na lista dos atores que participam neste filme, Não, ela só deu a voz. pronto, ela está, a Sean Young está listada como Rachel. Tá. Essa é a única coisa. Mas ela só, eu julgo que ela só fez a voz. Ela não aparece, né? O que aparece é uma mistura de pelo menos duas coisas. Imagem do filme de 82, ou da rodagem de 82, digamos, eventualmente podem ser planos não usados, e que eu julgo que serão aqueles em que ela está calada, pronto, e atriz, e uma atriz, uma figurante, alguém que está só a dar corpo e que está acreditado a algures, que há de ser quem está, não sei, de costas, Mas é que ninguém está acreditado. mas existe alguém. É? É. Eu vou ter internet aqui. Ou Não. eu não vou, não é? Que isto Sou é eu uma é que tenho. Coisa futurista. Depois procuraremos e Tens juntarás. razão, está aqui. Lauren Pita, Rachel Performance Double. Cá está. Exatamente. E Ok. essa dá cor. Portanto, a coisa pode ser um pouco mais simples do que estás a imaginar. Aquilo pode não ter sido tudo desenhado. Poderá Quando a não ter- vês de ok. frente, Ok. é a imagem da Sean Young em 82
e que é quando ela não fala muito, acho eu, e depois quando é de trás e há mais texto, era preciso ver Sim, agora sim, aqui. sim, sim. Estou tão bem. Tinha muitos planos de trás. Pronto, estou bem. Eu julgo que sim, mas agora é ver e sentar e continuar a ser uma trabalhadora do caraças, é evidente que aquilo está Pois, quer extraordinariamente dizer, A colocado verdade é que ali. está extraordinário, independentemente se foi feito com Se é CGI tudo- avançadíssimo ou se foi tudo feito com pastilha elástica e fita cola. Exatamente. O efeito Verdade. final é. O efeito é ótimo. A única altura em que eu duvidei realmente de estar perante uma pessoa foi quando ela fala, quando ela abre a boca e quando ela mexe os músculos da boca, aí nota-se que aquilo ainda falta ali. Mas eu podia ser só pensava, Botox, não é? Podia ser só Botox. Pois Podia ser lá está. É o fenómeno de abriu a boca e estragou tudo. Também está muito você, real. Você desse é ponto mau, de vista. Sousa, você é mau. Olha, eu também queria falar um bocadinho sobre, para mim, a personagem mais divisiva do filme, que é a filha de Deckard. Desde que a gente guarda um bocadinho para falar de Jared Leto, como deve ser. Guardaremos com Pode ser? certeza, Boa, guardaremos com perfeito. certeza. O que é que vocês acharam Da filha, não é? da personagem da filha? Epá, eu gostei, mas Edgar. Eu gostei também porque motivo é que é divisível. Porque, vou-lhe explicar porquê, Edgar. Para já, isto é um motivo muito pessoal, mas assim que ela apareceu, Tu achaste logo? pronto, esta é a filha, é Foi? demasiado parecida. Confesso que não Eu pensei. achei, até a maneira como o cabelo estava armado, eu achei, ela está demasiado parecida, esta vai ser Com a o filha. Shanyang? Sim, É sério. porque Você é uma reparemos, pessoa incrivelmente. não, porque repara, Sousa, eu vou-te dizer uma coisa. Eu também já estive visto com aquela série do. Como é que ele se chama? Sousa. Aquela série. Velocidade Furiosa. Sim, não, aquela série que são 3 raparigas que agora até foi nomeada aos Emmys com a Reese Witherspoon. Pretty Big Liars, será? Big Little Lies. Big Little Lies. Big Little Lies, é isso. Só Big Little fizemos um Lies. episódio sobre isso. Não é? Pois só. Big Little Lies. Porque há ali todo umas referências a um personagem que é um Mas homem era que... um pouco mais óbvio, eu achei. Sabes porque é que eu não achei? Mérito, Sabes porque é que eu não achei? Porque eu já percebi uma coisa. E o Alexandre, que é argumentista, saberá dizer isto muito melhor. Quando há uma referência a uma... Porque eles já tinham referido a filha como uma personagem. Portanto, Sim. Como assim? Como personagem? no Blade Runner 2049, eles já tinham referido a existência... antes dela aparecer, eles já tinham referido a existência de uma filha. Ou seja, tu como espectador já sabes que existe uma filha. Ou um filho. Ou um filho. Uhum. Pronto, ou um filho. Mas não sabes quem. É só isto que não sabes. Mas já sabes que existe uma filha ou um filho. E portanto, eu quando estou a ver o filme, eu começo a ver todas as personagens que me são apresentadas e eu começo a perceber, uma destas personagens que me foi apresentada tem de ser a filha ou o filho. Porque a menos que o filho ou a filha ou o filho apareçam no final do filme, Claro. mas isso normalmente não acontece porque é uma personagem que não estava estabelecida e portanto não iria criar nenhum impacto emocional. Portanto, No fundo era a que sobrava. exato, era a que sobrava. Portanto, dentro de todas aquelas personagens, quem seria a filha ou o filho? Ou era o Ryan Gosling, e era demasiado óbvio, eu não acredito que o Danny Villeneuve fizesse um filme assim porque ele nunca faz filmes óbvios. Ou era, não podia ser a personagem da, como é que ela se chama? A chefe da polícia. A Robin Wright. Nunca podia ser, não é? Porque é demasiado velha e porque não poderia ser. Portanto, todas as outras personagens, quem é que poderia ser o filho ou a filha? E a única personagem Havia que não tinha... indício inteligente. Hã? Havia aí um indício inteligente, que era a implantação das memórias. No fundo, Sim. ele tinha a memória que era dela. Claro. Exato. E era a Porquê? única Porque era ela que implantava as memórias, era ela que criava as memórias. E era a única personagem que tu não tinhas realmente uma razão de ser para estar ali, tirando o facto de ser filha de quem é. Porque a única função dela é implantar memórias. Mas no momento, mas isso acho que está bem feito. Ou seja, no momento em que acontece no filme, ela parece estar lá para que ele- o para Ryan lhe Gosling dizer saiba isto é que- verdade ou não. Exatamente. Tu és sim. real. Mas achava curto. Uhum. Achava Eu- muito eu- curto eu- apresentar eu- um personagem eu- só para lhe dizer isto é verdade. Adeus. Vou à minha vida. Sim, Eu percebo o seu argumento, Paulo Pereira. Percebes? Mas na verdade eu acho que isto é uma pista enganadora muito inteligente no filme. Hum. Eu acho que faz parte do desenlace brilhante que este filme tem. Sim. Achas que o desenlace é brilhante? Sim. Eu acho que é. Eu acho que Porquê? Falem-me sobre o final deste filme. Eu tenho um já problema. estamos a falar. Já Eu estamos tenho a um falar. grande problema com o Tens? final deste filme. Ah, é? Tenho. Eu, por acaso, aí é que fiz mesmo o suspiro de alívio, confesso. Porque eu estava a temer mesmo, eles vão estragar tudo no fim. Vão estragar tudo no fim. Deixa de acabar já. Não vamos ver o Deckard ir ter com a filha, por favor, não é? Tipo, vamos acabar isto. Epá, e fica muito contente daquilo acabar daquela forma tão
tão elegante, tão serena. Mas tenho um problema que vai um bocadinho antes da sequência final. Essa é a razão pela qual, apesar de tudo, não acho que o filme seja 5 estrelas totais. Que vem da questão do Jared Leto, que é, não há um vilão verdadeiro neste filme. Não há um verdadeiro antagonista, mesmo, à altura. E agora podemos discutir se isso era o Jared Leto ou se era a Love, não é? Eu acho que era o Jared Leto, porque a Love Pá, é se apenas é- a força bruta. Eu acho que eles são complementares entre Não, um eu e acho o que a outro, Love sim. é apenas a força bruta dos ideais do Jared Leto. E a partir do momento em que os ideais do Jared Leto não são grande coisa, não há um vilão forte. Não há um vilão forte. E se o vilão é o Jared Leto, o que é que lhe aconteceu? não, mas a sério, Não agora aconteceu nada, preciso. não, na verdade não lhe aconteceu nada. Não lhe É uma acontece coisa- nada. Ele desaparece do filme, certo? Sim. Sim. Ele diz Isso só, é um grande problema. do ah, filme. bolas. E isso faz com que o filme não tenha Não há uma resolução. uma coisa chamada clímax, que é só a coisa mais importante verdade. de qualquer argumento. No final do filme, Não há o confronto entre o protagonista e o antagonista para a resolução da coisa. não há. E esse eu acho o grande problema do filme. E porquê O que acaba por substituir isso, desculpa, Paulo, só Sim, para te sim, dizer, força, força. é aquela longuíssima luta do Exato. Ryan Gosling E com é a esse o Love. meu problema com isto. É que eu sinto que eles no final não resistiram. Não, pá, vamos ter que pôr aqui uma cena de ação esquisita, Hum. com dois Para dar replicantes a ali uma lutar Kung Fu, ou o que é aquilo, porque há ali uns golpes esmerados. Ela faz uma coisa tipo Há ali meio uns karate. golpes Ela faz uma esmerados, coisa meio meio taekwondo, rotativo e não sei o quê. Sim, sim, sim. Onde é que eles aprenderam aquilo? É a memória de uma sobrinha de alguém que foi implantada. Essa cena para mim é demasiado longa, é pouco interessante visualmente, porque Uhum. por cima, quer dizer, é desafiante, porque filmar no meio da água é sempre desafiante, mas visualmente é pouco interessante para mim. Não responde, não há ali um verdadeiro clímax, e mais que isso, depois o momento final do filme em que há o reunir novamente da personagem do Harrison Ford com a filha, emocionalmente também não foi satisfatório para mim. Não achei que aquilo. Porquê é que é tão importante ele reunir-se novamente com a filha? Eu acho que é uma coisa que tem acontecido ultimamente entre pais e filhos, é gostarem de se encontrar. Alguns da vida. Sobretudo quando não se veem há 30 anos. Às vezes gostam. Não, mas Mas não se para a história em si, quer dizer, o que é que deriva dali? Porquê é que, Sim, o que é que deriva? Então, o sacrifício que o homem fez durante 30 anos. pelos vistos, mais valia não ter feito, mais valia ter fingido a morte e podia ter ido ter com a filha 20 anos mais cedo. Porquê? Não, Foi a única coisa que mudou, não é? Não, eles tentaram esconder aquilo. Sim, mas a única coisa que mudou. Pois. Portanto, ele escondeu a filha para tentar escondê-la, não é? E passado 30 anos, reencontrou-se com ela. Uhum. Neste período todo, a única coisa que mudou foi o Ryan Gosling ter-lhe dito: ah, não, tu afinal não estás vivo, tu morreste ali, portanto podes ir ter com ela. Portanto, se ele tivesse fingido a Afinal, morte estás vivo, tu morreste ali. Ok. naquela sequência da luta, Certo. ele está quase a afogar-se, o Ryan Gosling salva-o Exatamente. e depois Certo. ele diz: não sei, eu já não lembro o que é que ele diz, mas o Ryan Gosling depois responde-lhe: não, tu morreste ali, Aham. tu Exatamente. faleceste ali, podes ir ter finalmente com a tua filha. E nessa altura a pergunta que eu fiz: então porquê é que ele não simulou a morte 10 anos antes e não foi ter com a filha? possivelmente não teve. Não teve possibilidade tempo? de fazer. Não teve vagar? Não lhe apeteceu? Está-se a chatear com isso? Quer dizer, essa A resolução questão é que parece-me. o Ryan Gosling naquela altura provavelmente contava poder chegar A resolução novamente parece-me à esquadra da fraca. polícia mais próxima e dizer: sim senhor, cumpri a minha missão, o senhor Deckard está a fazer tijolo. Sim, mas o que é que isso muda? Porquê é que ele não se pode encontrar com a filha? Percebes? Quer dizer, porque é que o facto de ele Eu estar percebo, morto. sim, percebo, mas se calhar é uma figura demasiado reconhecível para andar simplesmente na rua e ter com a filha. Sim. Sim, acho que sim. Não Acho sei se- que Eu atingimos percebo aqui mais uma vez. um nirvana Eu percebo o deste seu filme. argumento. Eu percebo o seu argumento, de facto. Porque isto- emocionalmente é pouco Não, importante, percebes? Não, não Quer é dizer, bem- eles Não, fazem. emocionalmente é Não, extremamente assim, importante. eles iam Vamos lá ser ver uma coisa. perseguidos, Exatamente. Iriam sempre atrás deles, é isso Vamos, que tu vamos lá ficas ver a uma saber no coisa. filme. Emocionalmente, se de facto existisse uma razão muito forte para a personagem do Harrison Ford, eu se calhar expliquei mal. O que eu queria dizer era: se existisse uma razão muito forte para a personagem do Harrison Ford não se poder encontrar com a filha passado 30 anos e de facto, depois, no final deste filme, existisse uma razão lógica forte que o permitisse estar de volta com ela, eu acho que o filme resolvia-se bem e emocionalmente era satisfatório. A meu ver, esta razão forte é que não existe. Porque eles dizem: eu para proteger a minha filha escondia e passei 30 anos separado dela. Ok. E agora o Ryan Gosling diz: pois não, mas olha, diz que morreste ali no... Ou finge que morreste ali. Eu nem percebi muito bem como é que eles iam fazer isso, mas pronto. Vamos fingir que morreste ali nesta espécie de carro ou barco, ou o que é aquilo, que morreste afogado, e agora já podes ir ter com ela.
Portanto, Mas- porque é que ele não simulou a própria morte e não foi ter com ela mais cedo? Você está tão preocupado com isso, Paulo Pereira? Para mim, incomoda-me Eu bastante estou porque mais. isso é o final do buraco filme, entre- isso é a resolução emocional do filme. E, portanto, Eles têm uma filha, a filha é guardada por aquele grupo de rebeldes replicants e de repente, alguns na vida dela, ela é reintegrada na sociedade. Sim. Não faz muito sentido. E a polícia já Sim, não faz vai muito menos atrás sentido. deles. A polícia já não irá atrás deles agora. Ao eu acho que a contrário do questão que nem iria era a antes. polícia. Eu acho que quem estava realmente preocupado em encontrar o Deckard era apenas a personagem do Neander Wallace. Coisa que não está encerrada e que claramente fica aberta. Há bocadinho estavas a E dizer que que não fica vias aberta. outra hipótese de explorar mais este final, mas ainda pode ser explorado. Sim, Claramente ainda há pode, coisas ainda que pode ficam em ser aberto explorado. ali. Portanto, a meu ver, o único ponto de vista é, portanto, a personagem, a resolução, eu estou a tentar fazer sentido disto agora na minha cabeça, à medida Ok. que vamos falando. Portanto, supostamente a personagem do Neander Wallace pensará, o Deckard faleceu Naquele 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 acidente, confronto final naquele com o Lance. confronto. Exatamente, exatamente. E, portanto, não me adianta de nada ir à procura dele, ele faleceu e, portanto, é por isso que o Deckard pode ver a filha. Sim, a informação que foi dada à polícia é de que aquele caso foi resolvido, não é? Ryan Gosling ainda disse isso à Robin Wright, Exatamente. que tinha tomado conta do assunto, pronto, e que ele estava encerrado. Portanto, do ponto de vista do que é polícia, registro policial, aquilo não existe, não é? Pronto, do ponto de vista do Neander Wallace, agora o gajo acredita ou não. Sendo o Jared Leto, pá. Vai dar uns concertos primeiro. Vamos então falar de Jared Leto. O Jared Leto ou a personagem dele, o Neander Wallace, tem um problema que faz-me lembrar um bocadinho o Sauron no Senhor dos Anéis. Que é, ele no fundo é um antagonista incorpóreo. Ele não tem um corpo É um bocadinho, parece que... com o qual se possa debater É um gajo que não aguentava diretamente. não aguentava uma gripe, não é? Ele nem sequer vê. E a minha questão havia de facto uma necessidade simbólica ou narrativa para o facto de ele ser cego. A não ser conversa dos eventualmente. olhos. É a conversa dos olhos, Sousa. É isso mesmo. Sim, Isso é sim, interessante, mas isso é eu interessante. acho que podiam. Esse é o meu outro ponto neste filme. É que eu acho que há muitas referências que são feitas ao Parece mais primeiro. um capricho de. Exato. Jared Leto Deve ter de- sido. Não, é que não, foi- vamos tornar esta personagem cega Não. por causa dos olhos. É que Isso parece acho que um não, bocado acho esta que não. conversa que nós estamos a ter. É tipo, epá, olha, tu sabes o que é que funcionava no primeiro filme? Pá, eles faziam tudo por causa dos olhos. Então neste filme o que é que. Epá, olha, este é cego. Mas não, boa ideia. Mas é desvalorizar. Ou seja, depois às tantas, não é? As coisas têm que Pá, estar uma mete, ligação. isto pode ser interessante, cego, interessante. pá. Mete o cego. Ou seja, é como se te criasse. Há muito a dizer sobre isso. Acho que eu ainda não pensei muito sobre o assunto, mas o criador anterior morre pelos olhos, não é? É como se este não precisasse disso. Ok. Há alguma, pronto, não sei, há alguma coisa. Tá bem. É muito interessante. Eu acho Tá que é bem. interessante. Agora, Eu depois acho ao que, lado- sobretudo, a personagem não tem motivações fortes. Vocês e quando sabem não há quem é que era- motivações fortes. sabem que supostamente quem é que era para ser o Não. Neander Wallace? Sei, sim. Sabes? É David um- Bowie. Sim. Não, acho que não melhorava. Não melhorava! Não. Não melhorava. Vamos embora! Paulo Pereira, você, a sério, Paulo. Não, porque, a meu ver, o O problema meu grave braço desta quase personagem. ficou até aí para lhe dar uma chapada. Não, atenção, Só sei atenção. eu. Ok, melhorava 5%. Porque, a meu ver, o problema desta personagem não está tanto sequer com a interpretação de Jared Leto. Acho que não é boa nem má, é só o Jared Leto. É irritante. A meu ver, está de facto nas motivações da personagem. A única coisa que tu sabes sobre ele é: eu quero que a humanidade avance e na perspectiva dele, eu acho que a humanidade só avança com base em força de trabalho escravo. É o que ele diz, basicamente. Sim, ele diz que essa é a história da E humanidade. eu só consigo produzir 100 mil e preciso de 100 milhões. E portanto eu tenho que fazer com que estes tipos se reproduzam. Então, e se ele fosse o outro filho? Que tu estavas a levantar a hipótese há bocado. Ela tem um problema no sistema imunitário, Era de facto muito interessante. não é? Ela tem um problema no sistema imunitário e o gajo é cego. Hum. Sim. Se ele fosse o outro filho. Não, mas ele aí seria uma criação. E então? Então, Não, tinha alma, nasceu. Não, porque só nasceu uma criança, pelo aquilo que eu percebi, não é? Tu próprio levantaste a hipótese há bocadinho de essa criança existir. Sim, mas seria um replicant criado à imagem e semelhança da outra criança. Não. Seria uma criança que nasceu, que era tem uma- alma, nasceu, não é um replicant, é um filho de um replicant, não é? É isso. Como ela. Seria filho do Rick Deckard e da... Não, E do mas é, Rachel? mas é isso que tu estás-me a dizer, então. Nasceram 2 irmãos. Que é a hipótese que tu estavas a levantar há bocado. Não. A hipótese que eu estava a levantar era, e também pode ser esse o caso, mas aquilo que eu estava a dizer era, há uma determinada altura em que o Ryan Gosling diz há aqui 2 crianças com ADN semelhante.
com um património genético semelhante, que é quando ele está lá Sim, sim, a sim, olhar sim, para uma máquina, não sei o quê. E depois, aquilo que eu percebi ao longo do filme é que uma das crianças tinha sido criada, um replicant, tinha sido criado geneticamente igual à única filha que nasceu, como forma de como uma Ok. manobra de diversão. Estou a ver, e portanto isso era Um criado. engodo. Eu, por acaso, Como um engodo para, Aham. para desviar as atenções da única filha real Uhum. Ok. e original que nasceu. Então aí tínhamos que ver esse replicant. Essa personagem teria de existir. E eu acho que é o Ryan Gosling. Ok, eu acho que não. O que eu achei na altura, mas podes ter razão, o que eu achei na altura, e achei que era isso que estavas a dizer há pouco, é que no fundo aquilo era só uma ficha. Hum. O que existia era um fecheiro, um arquivo com alguém com o mesmo código genético, mas que era um rapaz. E isso que era um sim era a rapaz. manobra de diversão. Mas que era só uma ficha. Percebes? Eu não acho que existisse. Ok, que isso não tinha depois. Que não havia um. Ok, não existia, tinha sido só colocado ali aquela informação. Exatamente, Ok, exatamente. ok. É falso. Exatamente. Ok. Foi isto que eu entendi. Mas, de facto, ficando em aberta a possibilidade de não ser uma manobra de diversão, ao contrário do que dizem lá os rebeldes, de haver mesmo mais uma criança. Pois eu tenho de rever o filme. Há ali coisas que ainda E me se for o escapam. gajo, olha que pode fazer muito sentido. Até porque tu pensares que... Bom, mas isso E infeliz... depois há outra coisa que me faz confusão neste filme e que eu queria falar convosco, que é a personagem da filha é aquela que, a meu ver, levanta mais perguntas para as quais o filme não dá respostas óbvias. E uma delas é porque é que ela implantou no Ryan Gosling uma memória dela? Porque ela às vezes implantou alguma... Ela está lá a frase, todo o criador deixa uma marca sua na obra. Mas não literal. O filme sugere Eu que é acho que- literal. Aquilo que eu percebi foi que ela podia partir das suas memórias para criar memórias. Mas neste caso estamos a falar de uma memória literal. Ou seja, aquilo aconteceu mesmo. Exatamente. Como ela, Uhum. como ele Como ele vê, se sim. lembra e como Sim, ele vê, sim. e ela implantou aquilo. Uhum. Onde é que eu quero chegar? Eu acho que há aqui mais Propósito. em relação à personagem da filha do que nos é dado a entender no filme. Porque, por exemplo, na cena final, quando o Ryan Gosling morre, presumo que morre, até para fazer o paralelismo com o Roy Batty, Uhum. e que acabou por salvar a vida do Harrison Ford no final do primeiro filme, e o Ryan Gosling também acaba por, não é salvar a vida, mas Sim, dar salva a vida, vida, no sentido em que salva a leva, vida, sim, salva a mas ia vida, lá ficar leva debaixo de água, sim. novamente, salva a vida e depois leva-o à filha, que é também quase dar vida àquela pessoa que estava morta, entre aspas, há 30 anos, afastada da filha. Mas pronto, eu acho que ele morre. Morrendo, ele morre enquanto a neve cai em cima já dele. não é chuva, é neve. E quando a personagem do Harrison Ford entra dentro daquele centro de criação de memórias onde está a filha, ela está a mexer em neve. Pois é, giro. Boa. E eu não Verdade. consegui arranjar nenhuma explicação racional. Era apenas uma coincidência. Eu acho que este filme está demasiado pensado Uhum. para ter este género de coincidências. Eu acho que no universo Blade Runner não existem coincidências. Uhum. Portanto, tudo significa alguma coisa. Porquê é que ela estava a mexer em neve? Uhum. Boa. E porquê é que ela implanta uma memória que, em última análise, é a memória que leva a personagem do Ryan Gosling a disputar toda esta investigação? Ou seja, Poderia ela estar a dar uma pista a alguém eu que a acho que ela ajudasse estava a dar isto, não é? pistas para que o pai voltasse até ela. Isso é muito bonito. Agora, também não consigo provar isto. Mas isso é muito bonito. tens A razão, 100%. é uma bela teoria. O filme, de facto, sugere que aquilo é deliberado o ponto de ela deixar uma marca sua na obra, não é? Aliás, repete-te em off, repete-te essa deixa, não é? No fim, quando tu percebes, portanto... Sim, quase como que a relembrar a atenção que isto foi dito antes. Exatamente, é isso mesmo. Porque senão são demasiadas coincidências. Quer dizer, por acaso o Ryan Gosling tinha aquela memória, por acaso foi ele que foi chamado à cena do crime, por acaso ele descobriu a Rachel lá em baixo, por acaso ele limpou a árvore e estava lá à mesma data de que ele se lembrava do cavalo. Quer dizer, tudo por acaso? Sim, tens razão. Acho É verdade. estranho. Num universo onde não há muitas coisas por acaso. Uhum. Sim, Sim, tens é verdade. razão, tens É razão. verdade. E é muito bonito isso, de facto, que ela tenha feito deliberadamente, tenha deixado uma pista para que alguém perseguisse e pudesse talvez trazer de volta ao pai. Não é? Agora, Isso é também bom. tenho de rever o filme e tenho de... Aham. Porque a memória que ela implanta é uma memória do cavalo que o pai lhe dá, não é? Uhum. E depois a data que está no fundo do cavalo
É uma data de nascimento. É a data de nascimento dela e é a data que também está na árvore. Uhum. Portanto, isto só faria sentido se ela soubesse que mais cedo ou mais tarde ele iria encontrar essa data na árvore. Uhum. Certo? Certo. E como é que ela poderia prever isso? Se tiverem a criar um Blade Runner, não? Sim, mas imagina que ele nem sequer era o Blade Runner chamado ao local daquele crime. Pá, também não há assim tantos. Vamos partir do pressuposto que ele é o único Blade Runner. Há 2 ou 3. Acho que há 2 ou 3. Há 2 ou 3 só? Quantos não Blade sei, Runners tô é que brincando. existem? Exatamente. É uma equipa de Há futebol? um sindicato. Há um... Mas bom, sinto que já estou a ir demasiado fundo. Mas há alguma coisa que queiram dizer sobre este filme? Eu gostava de tocar aqui num ponto que era aquele teste que o Ryan Gosling tinha que fazer sempre que voltava de uma missão, aquele baseline, aquelas frases repetidas muito rapidamente e muito ligadas. E eu fiquei a pensar nisso, o porquê daquilo. E é baseado eu creio que num poema de Nabokov. É num livro, assim, é do Fogo Pálido, não é? Exatamente. Cells interlinked within cells interlinked within one stem and dreadfully distinct against the dark a tall white fountain played. Lá está, não foi por acaso. Estás a ver? Nada é por acaso. Sim. O que é que vocês Essas acharam coisas daquela figura, desse paralelismo messiânico quase entre a figura de Jesus e esta figura da filha de Deckard? Porque é uma filha que não podia existir, não é? Um bocado como Jesus, que era um filho que não devia ter nascido, sem pecado, pelo menos. Eu acho que há... E que é uma figura messiânica, porque a esperança da unificação da humanidade e dos replicants cai sobre ela. A unificação porque seria filha ou estaria Ela lá é- um terreno ela- ambíguo exato. qualquer. Intermédio. Não sei, se for isso eu não gosto muito. Acho que não Eu é também preciso. não. Se for isso não é Lá está, preciso. por isso Mas é que eu não eu gosto acho muito que do filme. é verdade. Não, mas eu não acho que pensei nada nisso. Mas eu também acho que isso não é preciso, é verdade. Eu pessoalmente acho Edgar, não sei o que tu achas, mas eu acho que de facto há um eco judaico qualquer na história desde o início da história. Quer dizer, isto é sobretudo uma história das criaturas, lá está, volta a isso, das criaturas confrontando-se com o seu Criador, havendo essa possibilidade, que é a história da humanidade. Que é a história da humanidade, é por isso que há a religião e que a arte é a nossa tentativa contínua de perceber o que é que estamos aqui a fazer, não é? E é isso que para mim torna aquilo tão interessante. Agora, acho que há ali uma espécie há um tonzinho judaico na coisa, o que não é estranho no cinema americano, não é? Mas que é a coisa de eles serem um povo escravo. E isso já é uma referência no E primeiro é ela filme. que os vai libertar. Um bocadinho, de alguma maneira. Isso já é uma referência no primeiro filme. O Roy Batty tem esse discurso. Quando se confronta com o Criador. Eles são escravos nas colónias. E são tipos que não só têm um tempo de vida limitado, mas têm funções. Não é? Eles são de facto instrumentais. Os replicantes do prazer, os replicantes para carregar, Militares, os replicantes... Exatamente. E aqui isso torna-se outra vez mais evidente quando o Jared Leto diz essa coisa de que todas as transformações, de que a humanidade avançou sempre pelo sacrifício de um povo escrava, qualquer, de uma sim. força escrava, exatamente, não é? E portanto, e depois há estes rebeldes que querem essa libertação que aparecem ali perto do fim. Portanto, acho que há de facto um eco, um bocadinho esta coisa judaica, porque os judaicos é que eram, não é? Os judeus é que eram o povo escravo e que portanto sonhou um dia que ter um Deus que os libertaria, que faria deles não só não eram um povo de escravos, como até eram um povo eleito. Não é? Eu, por mim, ficaria contente se a inspiração mim, terminasse aqui. Sim. Não é? Por ti preferes não olhar muito para isso, não é? Vamos ignorar esse lado. Tá ok, está bem. Não, que se terminar por aqui, o que não acho mal, acho que é um paralelo com a cultura ocidental, percebes? Sim. Só isto. Mais do que isto, achar que a personagem é messiânica, ou que vem resgatá-los, ou que quer uma irmandade de qualquer replicante humanos, isso não acho Não sou eu que o digo, atenção, essa é o discurso da chefe Daqueles rebeldes. daquele grupo rebelde. Portanto, Pois. ela diz que nós somos, ela é que nos vai salvar, ela é que vai mostrar que é possível os replicantes darem vida, se damos vida são iguais aos humanos como eles. Certo. E portanto é nesse sentido que a personagem da filha do Deckard é apresentada. Agora, Eu não desenvolveria muito mais aí, de facto, é melhor nessa ficar por aí. cena. Né? Sousa, Acrescentava só também que Neander Wallace, na prática, provavelmente tinha mau olho para o negócio, porque... Sousa. Não, é verdade. Você faz uns trocadilhos do carilho. Repare nisto. Eu imagino que o quilo do Replicant era bastante caro.
E Aquele quem? do Replicant devia ser caro. Sim. Ah, Aquilo o do réplica da cara. Deve ser caro, aquilo não deve ser fácil de fazer. Não, Ele, não. ele próprio admitia que tinha dificuldade e queria reproduzi-los, não é? Queria pô-los a reproduzir. Sim, sim, sim. Exatamente. Não faz muito sentido, porque devia embardecer imenso aquilo do Replicant. Pá, sim. E Ele também, acho que ele não pensou nisto até ao fim. outra coisa que eu queria falar convosco. Já tinhas acabado, Sousa, desculpa, interrompi-te. Já. Ok. Outra coisa que eu queria falar convosco é que, do ponto de vista económico, os replicants não fazem sentido. Porque imaginem o que era a Apple fazer um iPhone e o iPhone, pá, ser o telemóvel que toda a gente queria. O iPhone era espetacular, toda a gente precisava ter um iPhone. E eles agora diziam: pessoal, fizemos um iPhone que dura não Faz 4 iPhones. anos, mas 50. Só precisam de comprar um ao longo de toda a vossa vida. Mas depois acabaram com esses. Ou não? Não. Não Com esses acordas? quais? Com aqueles que tinham tempo de vida ilimitado. Não é? Há uma referência a isto, que os Nexus 8, acho eu, tinham tempo de vida Não. ilimitado. E Sim, então vão atrás mas deles, eu acho que os para Nexus 8 é a personagem do Ryan Gosling. sim, e É o modelo do Ryan Gosling. E o tipo inicial, não é? O O gajo que Stop. volta. o Stop. Batista, Dave Batista. O Batista, exatamente. É isso, não é? São esses gajos. Eu Eles têm acho tempos de que vida esses já são ilimitados. os que é do modelo passado. Agora, não sei se eles já tinham tempo de vida ilimitado ou não. Pois. O my point era apenas, Diz. do ponto de vista económico, não faz sentido tu poderes fazer uma coisa Mas é por muito mais caro. 4 peraí. anos, Mais caro. tornares... Porque Muito repara, mais quem caro. compra Replicants tinha de Mas se comprar... calhar aí você não compra, você aluga. Então, alugas, Olha, whatever. boa. Mas quem aluga Vai alugar, Replicants, quem Sim. aluga Replicants alugava de 4 em 4 anos. Fazer um leasing. Estás a ver? É. E agora, Mas aluga agora de quero um 50 em replicante 50? para durar. Sim. Porquê? Pá, Então mais valia estragar-se ao fim de 4 que eu tinha que comprar um novo. Se tiveres dinheiro para um Mercedes, compras um Mercedes. Obsolescência programada, não é? Sim, mas imagina que agora a Mercedes dizia: você agora fizemos um Mercedes que dura 50 anos, você só tem que Não, comprar um. mas pior do que isso era, você compra este Mercedes, ou melhor, pode até comprar dois, e eles fazem mais Mercedes. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido do ponto de vista económico. Isto é muito Pá, parvo não. para o Neander Podes Wallace. querer atualizações. Não sei. Podes ter o hardware e depois tens de pedir comprar. Isto é mais uma razão pela qual eu não gosto deste vilão. Este vilão, e por cima, não era esperto com o dinheiro. E queria só mesmo terminar com uma questão para os dois, que é: o mundo é um sítio melhor agora que temos esta sequela? Sim. Não é pior. Não é certamente um sítio pior. Mas é melhor? Ou este filme é profundamente indiferente? É aqui que eu quero chegar. Não acho que seja indiferente. Acho que de facto é. Pá, pronto, e essa é a súmula, é uma ótima pergunta para terminar. Assim, de facto, eu fico feliz, eu e com tudo contra, como vos digo, e é mesmo preparado. E aliás, o Denis Villeneuve também diz qualquer coisa muito consciente acerca disso. Que é, enquanto produzia o filme, ele dizia: eu sei que os fãs vão estar 1 a 1 na sala a ver este filme com um bastão de beisebol na mão. Não é? E vão estar à espera da primeira coisa para mandar uma tacada. E de facto era isto. Eu estava assim, tenho que reconhecer. E acho que é uma vitória do caraças. Neste tempo está um cínico de todos nós e estamos todos tão preparados para desconstruir e para não sei o quê. Pá, ele conseguiu fazer é um grande filme. É um grande filme. O facto é que estamos aqui quase há 2 horas a falar sobre este discuti-lo, filme. é verdade. Acho que é um belo filme. Eu não acho que esteja à altura do primeiro, não, mas acho que isso é sempre muito difícil. Não acho, em concreto, por estas razões que disse há bocado, de facto, que acho que falha o antagonista e portanto, por arrasto, o clímax da história, a inexistência de vá. Mas tirando isso, acho que é um grande filme, muito corajoso, de facto, fora de tempo, como tu dizias, Paulo, em certo sentido, até em termos de indústria. E eu terminei, não sei, cheguei ao fim do filme. Era o melhor que podíamos esperar. Eu cheguei ao fim do filme feliz. Acho que é um ato de amor de uma quantidade de gente envolvida neste filme. Que faz. Eu acho que da pior das hipóteses é um exemplo de como se deve fazer uma sequela. Exatamente. Na pior das hipóteses é isso. No mínimo é isso. E na melhor, Sousa? Felizmente é muito mais do que isso. Mas o que é que ele é na melhor das hipóteses, então? Na melhor das hipóteses, não sei se consigo responder a isso, mas também posso dizer que Você está muito hipótese, apaixonado por este não filme. necessariamente na melhor, é também uma lição a Hollywood como fazer um bom filme, com um filme seguro de si próprio, que sabe o que quer contar, que não tem medo de ser mais lento, não tem medo de pensar que tem que colocar uma cena de ação de X em X tempo, que não tem medo de ter uma narrativa mais complexa e que levante. Acham que a questões duração do individuais. filme se justifica? Por mim, tudo bem. Não senti nada, Não. mas consta que também é uma razão pela qual o filme não está a ser tão bem sucedido quanto Exatamente. gostaria. Exatamente. Mas eu adoro o tempo do filme, o ritmo do filme. É solene, Sim. sem dúvida. É muito solene. É uma Não, coisa eu gosto religiosa. do ritmo do filme. Eu não É, sei se gosto da mas- duração do filme. Ok. Mas para mim, sim. Você Se eu deu- tivesse você deu mais, tempo, Paulo. e seria demais. Mas Está para mim certo. Eu não está dei certo. pelo tempo. Está no tempo certo. Parecendo bem.
Já vi filmes mais curtos que me pareceram Ui, incomparavelmente mais longos. mas no outro dia podemos falar sobre Olha, o Alien no outro dia Covenant, podemos sim. falar sobre o Mãe. Sim. Ui. Sobre o Mãe. Já viste o Mãe? Horrível. Pá, Vocês sabes que viram? eu quero muito ir ver isso, Não. ainda não fui. E tu, Edgar? Não vi. Mas a Se sério, puderem poupar essas 2 horas da vossa vida para fazer outra coisa qualquer. a sério. Mas vai ver. limpar Mas a mesmo casa. a sério. Sim. Epá, Sim, eu já tipo tinha limpar lido- a casa, que é uma coisa que a Jennifer Lawrence passa ao filme a fazer. Já agora. Eu já tinha lido essa opinião Sim. de pessoas pelas quais nutriria menos respeito que tu, mas agora tu estás-me a dizer isso. Pá, Mas vai ver. E de certeza que vais encontrar muito bom crítico. Outras opiniões que tu respeitas a dizer muito mal do filme. Ainda não encontraste? Não, já encontrei, mas é. nenhum tanto É? respeito como tu. Muito não. obrigado. Não, é mesmo muito mal. Muito mal e muito presunçoso. Mas depois vês e depois a gente conversa. Bem, já o Noé também não era particularmente inspirado. Eu pelo menos não achei. Pois. O último filme do Sim, Darren sim, Aronofsky. Uhum. Sousa, ficamos por aqui. Diga, Paulo Pereira. Quem é o nosso convidado na semana? O nosso convidado Ou do para próximo trimestre? do próximo trimestre. Não sei, Sousa, não tinha Sim. pensado em ninguém. Ou de ciclo de nada? Hã? Você não pensou em ninguém? Não, Você não. não pensou em ninguém? não Olha, tinha eu pensado tenho em um ninguém. convidado. Mas Então diz-me. Costinha. Costinha, o ex-guarda-redes do Sport. Ou o ex-trinco. O Ou ex-trinco do ex-trinco. Futebol Clube do Porto. Trinco. O trinco. Claro, o ministro. Futebol Clube do Porto, claro. Trinco, não diga isso com esse ar sobrança. Trinco. Não, então e o Costinha guarda-redes? Você é que já não é desse tempo, ó Sousa. Não foi de quem está a falar sequer. Guarda-redes A do piada é que eu Sporting. não percebo nada de União de futebol. Leiria. É? Engraçado. Epá, ó, Sousa. Nada de futebol, por isso é que eu gosto de trazer convidados de Tá bem. bola. Então queres o Costinha, mas o ministro, Era não é? Costinha. O mestre, não se Ministro. chamava o mestre. O ministro. 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 Mas sabes porque é que era o ministro? Porque ele vestia fatos muito caros e andava com carros muito caros. Acho que uma vez ele treinava o Passos de Ferreira e apareceu lá de Porsche. Os jogadores do Passos, com o seu ordenado sumptuoso, não levaram muito bem. Que sou passo. Enfim, acho que isso não Mas era contribuiu de para o bem-estar no poupado. balneário. Eu só podia ter poupado dinheiro e ter bons investimentos. Corre a lenda. Pois, não, acho que não foi isso. Muito bem, Sousa, olha, um grande abraço para si. Um grande abraço para si, Ahm, também para o Alexandre, muito obrigado. Grande por abraço, isso. Edgar. Alexandre, Obrigado. muito Foi obrigado. muito bom e muito interessante. Olha, muito obrigado. É Sempre um verdade. prazer. Muito obrigado, convosco. Alexandre, por mais uma vez teres demonstrado extrema disponibilidade e paciência para nos aturar. Vamos deixar o Alexandre ir E jantar. sabe a tolerância? Já é tarde. Um beijinho grande. Voltamos talvez para a semana com Alien Covenant. Não, voltamos de certeza, Sousa. Nós fazemos Vamos isto. voltar? Nós despachamos Vamos isto. voltar. Ok. Sim. Então vá, beijo Vamos enorme, Sousa. Forte-se bem. Grande abraço. Tchau, Alexandre. Muito Beijo. obrigado. Tchau. O Barbeiro de Chewbacca.